Livro lançado na década de 70, Vencendo a Crise, com o subtítulo Com bom senso empresarial podemos superá-las. Guarde bem esse subtítulo, né? Eu acredito que o subtítulo é mais interessante que o título em si, mas vamos ver. Bem, eu peguei esse livro no início da década de 80, no auge da crise brasileira da década de 80. Aliás, a literatura econômica diz que nós tivemos duas décadas perdidas, a década de 80 e a década de 90. Ambas foram marcadas principalmente pela hiperinflação. Essa hiperinflação era causada pelo descontrole das contas públicas, com graves consequências para a sociedade brasileira. Quase o mesmo contexto da crise argentina há poucos anos, ou atual ainda, mas que começa a tomar um rumo diferente com o presidente liberal Milei. Voltando aqui ao caso do Brasil, no início da década de 80, eu já com esse objetivo de um dia me tornar um futuro empreendedor, comprei esse livro. Lógico que minha juventude, na época, não permitia entender tudo que estava no livro. Mas uma coisa eu entendi de imediato. A crise que os autores se referiam era a crise americana das décadas de 60 e 70, quando no final da década de 70 foi escrito o livro. E não, logicamente, a crise brasileira dos anos 80. A crise americana naquela época era a alta produtividade da indústria japonesa, né? Principalmente na indústria automobilística e outras diversas indústrias. Então, a indústria americana estava perdendo o mercado para os japoneses, perdendo a concorrência, né? Então, tirando à parte esse contexto da crise americana, nós temos que entender que tipo de crise nós estamos passando. Esse é o nosso primeiro dilema, né? Ou seja, você, para tomar um medicamento, logicamente, tem que saber qual é a doença, né? Então, portanto, só poderemos falar de crise se soubermos que tipo de crise nós estamos passando, para ter seu enfrentamento, lógico, né? Então, considerando as crises nacionais, né, digamos assim, que foram, década de 80 e 90, uma hiperinflação perversa, então, nesse novo século, né, o Brasil se encontra diante de várias crises. Mas, para simplificar nosso diálogo, vamos pensar em dividir em dois grandes grupos, né, das crises nacionais. A crise econômica e a crise política. Futuramente, nós podemos debater cada uma delas, né, inclusive com especialistas das áreas, né? A crise econômica com economista e a crise política com cientistas sociais, mas isso é um futuro, espero, próximo, né? Inclusive, tem que deixar claro, para aquele empreendedor que diz eu não dependo de política para ganhar meu dinheiro, né, que é o que comumente a gente escuta na pequena e média empresa, ou mesmo aquele, quem ganha o meu dinheiro sou eu, este tipo de empreendedor está somente no meio do caminho, ou seja, está metade certo. Se não entender essas crises nacionais, ele pode até sobreviver, mas será muito difícil crescer. E o nosso objetivo aqui é o crescimento empresarial, como já mencionado. Então, no segundo momento, o pequeno e médio empresário tem que começar a entender essa conjuntura econômica e política que move o nosso país. Mas nós não vamos polemizar esse tema. Nós temos apenas que lembrar que nós temos o instrumento do voto para combater as crises nacionais, né? Escolhendo bons políticos. Mas, como eu falei, deixamos esse tema para futuros encontros. Nosso princípio básico é você se dedicar àquilo que você tem mais controle, que são as crises empresariais do seu negócio. Já as crises nacionais, você tem menos controle. Não que você tenha que desistir delas, mas você tem mais que adaptar do que enfrentá-las. Mas lembrando, né, como citado, você tem o seu voto. Bem, então nós vamos nos concentrar nas crises empresariais. Esse é o nosso objetivo desse nosso encontro. Vamos fazer apenas uma pequena introdução às crises empresariais, escolhendo algumas delas, só para exemplificar. Então, assim como nós dividimos as crises nacionais em dois grandes grupos, facilitando o nosso entendimento, vamos também dividir as crises empresariais em dois grandes grupos, né? Que seria as crises internas,
dentro da sua organização, onde você vai ter mais controle sobre essas crises, e as crises externas, onde você tem menos controle, que sejam crises com fornecedores, com concorrentes, com clientes, e também com o próprio governo, né? Com seus esquadrões de fiscalização, não aquela conjuntura econômica e política que citamos inicialmente. Então, você pode estar enfrentando vários desafios, ou já enfrentou algumas dessas crises, ou poderá enfrentar novamente. E talvez com maior força dessas crises internas, a sua organização, e externas junto aos seus agentes externos, como foi citado. Vamos lá, vamos raciocinar assim. Seu faturamento não cresce na velocidade desejada, sua lucratividade não está como a esperada, é um entra e sai de funcionários, ou seja, uma alta rotatividade pessoal. Esses são 3 indicadores negativos, o sinal vermelho começa a acender. Temos que entender que pode estar ocorrendo por vários motivos, vários fatores. O principal é, logicamente, você fazer um bom diagnóstico. Isso é a mesma coisa do exame médico. O médico não vai lhe prescrever qualquer medicamento sem os exames e o diagnóstico em mãos. No caso da queda no faturamento, nas vendas, o que é que pode estar ocorrendo? Vários fatores podem estar ocorrendo. Umas mais corriqueiras é a alta concorrência. Aumentou a concorrência. Então, veja bem, se você é dono, é empreendedor no mercadinho de bairro, entra no supermercado, no seu bairro, na sua área de influência, o que vai ocorrer? Queda de preço. Queda de preço em alguns produtos que você vende. Por quê? Comentamos isso no futuro. O mercadinho tem escala de compra, diferentemente de você, e toda uma logística de compra e de entrega que reduz seus custos. Mas também, né, não é desesperador. Você pode estar com um produto, em outra situação, você pode estar com um bom produto, uma boa marca, mas seu posicionamento não está correto. Tem falha no seu posicionamento. Então, isso é uma questão de segmentação de mercado. Cada variável dessa, cada conceito desse deverá ser estudado minuciosamente. Pode estar ocorrendo na queda do faturamento, nas suas vendas, a entrada de novos produtos no mercado. Um exemplo didático, né? Só para facilitar o entendimento, imagine que o seu principal produto de venda no seu mercadinho é a manteiga, né? Manteiga, de certa forma, de boa qualidade. Então surge outro mercadinho introduzindo a margarina, uma novidade que, né, estamos citando aqui como exemplo, como se fosse uma novidade de mercado. A margarina é substituto quase perfeito da manteiga e tem um preço muito menor. Então, esse novo produto, só apenas ilustrativo, esse exemplo é só ilustrativo, mostra que pode estar vindo desse fator. O seu faturamento está caindo, mas provável, isso pode ser uma questão de demanda, né? Seu cliente pode estar havendo uma alta elevação na taxa de desemprego da região que você atua, de um país como todo, e na região e no bairro que você atua. Então, veja bem, tem que analisar bem, profundamente, a causalidade desses indicadores negativos para você poder atuar. Está havendo queda na sua lucratividade? Se está havendo queda na sua lucratividade, também vários fatores podem estar ocorrendo. Mas será que os custos de produção se elevaram, provocando queda na margem de contribuição? Ou não foram os custos de produção, foram as despesas? Essas despesas não são alocadas no custo de produção. Então, é um tipo de gasto diferente do gasto de produção. Então, que tipo de despesa está se elevando? O aluguel do imóvel, se for o caso de aluguel, com certeza tem aluguel, publicidade, ou qualquer outro tipo de despesa que não seja custo, pode estar elevando e prejudicando o seu lucro. Então, tem que ser muito bem analisado. A elevação na rotatividade pessoal, o que deve estar ocorrendo, o que deve estar acontecendo? Os seus salários são compatíveis com os salários do mercado de trabalho? O processo de seleção, de recrutamento e seleção, está com um perfil bem desenhado? É aquilo realmente que você precisa? É isso que o recrutamento está chamando candidatos com esse perfil? Então pode ser um problema de recrutamento e seleção, elevando a rotatividade. Como está o clima organizacional na sua empresa?
Então, clima organizacional, a temperatura, né, plagiando aqui o ar-condicionado, a temperatura tem que ser a motivação. É motivante trabalhar na sua empresa. Por trás dessa motivação está o clima organizacional, que você deve entender, estudar e conhecer bastante. Lógico que a prática, como nós já citamos, já dá um referencial disso. E também o perfil do empreendedor. Se o empreendedor não é autoritário, se ele sabe pedir, se ele sabe avaliar e etc. Então, é uma questão de avaliar todos esses fatores. Você atua com salários indiretos, como vale-refeição ou outro tipo de benefício, seu concorrente atua com isso. Então, cada instrumento desse é um fator de decisão para o funcionário permanecer na sua empresa. Logicamente, você tem que cobrar dele a produtividade. Você distribui resultados positivos? No futuro, com o amadurecimento da sua empresa, você pode chegar a esse ponto. Os resultados negativos você tem que contabilizar e apropriar nos exercícios futuros. Então, veja bem, é uma gama de séries de crises e de desafios que você deve enfrentar. Mas, com esse cenário, você está pensando em sair do mercado, fechar seu negócio? Não, isso aí não é o esperado de um bom empreendedor. Não se precipite, como citado, identifique bem as causas por trás dos indicadores negativos citados. Queda no faturamento, queda na lucratividade, aumento de rotatividade do funcionário. Veja, após o diagnóstico, aquilo que está sob seu controle e aquilo que não está sob seu controle, lógico. Também, para enfrentar essas crises, você tem que ter fôlego financeiro. Então, é prudente do empreendedor. Olha, mais uma característica do perfil do empreendedor que tem uma visão de médio e longo prazo. Faça reserva financeira nas épocas de vacas gordas. Seu lucro, ele pode não ser distribuído, você nem necessariamente você pode usar, são lucros retidos. Então, além dos lucros retidos para fazer face a essas crises, o próprio empreendedor, mais uma vez nós citamos aqui uma característica, tem que ter resiliência, uma característica do empreendedor. Resiliência está vinculada à resistência, mas uma boa resistência, aquela resistência que não provoca sintomas de doença emocionais ou coisa do tipo. É uma resistência com tranquilidade. Essa é a resiliência que, nesse mundo empresarial, você tem que adquirir com o tempo. Então, esse é apenas um vídeo introdutório de algumas crises empresariais. Voltaremos com mais vídeos sobre essa temática e com um detalhamento intermediário. O aprofundamento é outra questão que nós vamos ainda tratar no futuro. Nós estamos aqui tratando assuntos para iniciantes e intermediários. O conhecimento avançado é uma questão à parte. O caminho é longo, mas nós do canal Donos de Negócio estamos junto com você nesse desafio. Os tomos, as crises, os desafios haveremos de vencer juntos, com conhecimento, tudo e experiência. Voltando ao título do livro, que eu achei interessante, foi a temática desse vídeo foi em função, não do livro, né, mas da capa do livro, né? Inclusive a capa, o título do livro, que me chamou mais atenção foi o subtítulo do que o título, que é Vencendo a Crise, dá uma ideia de que você vendeu e acabou a crise. A gente já viu que a crise não acaba, ela sempre se renova, vem novas crises, isso faz parte do processo de crescimento das empresas, da sociedade. A sociedade evolui porque as empresas evoluem porque a tecnologia evolui e é um ciclo virtuoso, é isso que nós buscamos. Então o título não deixa de ser interessante, mas o subtítulo, que eu acho mais interessante, mas com uma ressalva. A ressalva que eu faria no subtítulo trocaria a palavra bom senso por conhecimento em gestão de negócio, porque somente o bom senso é perigoso. Essa palavra bom senso é perigosa, é necessário, mas não é a solução. Por exemplo, pelo bom senso a Terra seria plana, só você olhar pela janela e você vai perceber que a Terra é plana naquele curto espaço. Então acredito que o título mais coerente seria: com a tecnologia de gestão de negócios podemos superar as crises empresariais. E essa tecnologia gerencial, que é complexa, não é fácil, é longa, você encontra aqui no canal Donos de Negócios. Vamos
trabalhar juntos. Trabalhar com conhecimento é a chave do sucesso. Até o nosso próximo encontro. E agradeço a presença virtual de vocês.